Deus trabalha para quem nele espera. Muitas pessoas usam mesmo esse texto, essa expressão, mas a atitude, a prática, parece não ser uma ação de confiança. Veja aí o que está escrito em Isaías 64, no versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Desde a antiguidade, dos anos passados, nunca se viu um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Deus trabalha, e essa palavra vale para aqueles que esperam nele, para aqueles que têm essa confiança em Deus. É importante a gente saber que esperar significa não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, provável ou desejável. Esperar significa isso, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo de algo provável ou desejável. Você deseja alguma coisa? Você tem um sonho? Ou alguns sonhos? Você tem algumas vontades? Então diz que esperar é não desistir de algo, de uma efetuação, de efetivamente isso que você espera aconteça, isso que você tenha como provável, como desejável, venha acontecer. Esperar significa ter esperança. Algumas pessoas dizem que tem esperança, que tudo está nas mãos de Deus. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez essa frase seja uma das que a gente tem mais ouvido nos últimos dias. Mas será que nós estamos esperando com essa consciência de que a gente só vai desistir quando algo efetivamente acontecer, naquilo que você espera, naquilo que você deseja? Então, queridos, esperar não é algo natural. Ninguém nasce com essa virtude, com essa disposição. Esperar é algo que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa realmente fazer. Ninguém nasce com essa virtude, porque esperar não é fácil. É fácil? Esperar não é fácil. A gente quer atropelar as coisas. A gente até diz que espera em Deus. Estou esperando em Deus, meu irmão. Estou esperando em Deus. Mas as atitudes mostram que essa pessoa vive acelerada, precipitada. E a precipitação bloqueia as nossas conquistas. A agitação, a falta de paciência vai interromper a efetuação daquilo que a gente espera como provável, como desejo. Esperar é algo espetacular. Quem já conseguiu desenvolver essa habilidade já pode, ficar feliz, alegre, porque esperar não é fácil. A gente não quer esperar o sinal de trânsito abrir, a gente já quer passar logo ali no vermelho. Quando está no amarelo, a gente acelera, aí que acelera mesmo, porque depois vem o vermelho e a gente quer acelerar. E quantos acidentes já aconteceram naquele cruzamento, quando o que está em amarelo acha que já ainda pode avançar, e quando o que estava lá aguardando acha que já pode também avançar, porque o verde já está aparecendo. E muitos acidentes têm acontecido dessa maneira. É importante esperar, nós não queremos esperar, esperar não é algo natural.
é preciso desenvolver, é preciso exercitar. Temos que exercitar isso. A gente tem que respirar, pausar. A nossa vida está aceleradíssima. E a gente tem informações o tempo todo, notícias, um turbilhão de informação, uma informação que às vezes a gente não dá tempo nem de perceber a veracidade das coisas. E por que essa necessidade tão grande de a gente estar nessa aceleração, se o Senhor diz que a gente deve esperar nele? Por que essa agitação? Queridos, esperar deve ser realmente algo exercitado, praticado, desenvolvido. Nós não queremos fazer isso. Esperar, a gente às vezes não quer esperar a comida cozinhar, não quer esperar a comida esfriar. E já tem um ditado que diz, né, Juliana? O apressado come cru. Acho que todos nós já ouvimos isso. O apressado come cru. O que acelera o processo, o que interrompe o processo, o que não espera a vez. E às vezes a gente não está conseguindo e diz que está esperando, que tudo está nas mãos de Deus, mas a gente não tem conseguido esperar. Nós, às vezes, incorremos nesses problemas porque nós não queremos esperar nada, não queremos esperar, por exemplo, os benefícios sem sacrifício. Todos querem os benefícios, mas às vezes não querem o sacrifício. O sacrifício, às vezes, de ir numa fila, de ir a um lugar, de ir em busca do que você espera. Muitas vezes nós não queremos, nem queremos os benefícios, mas não queremos os sacrifícios. Queridos, nós queremos aprender sem errar. Isso é impossível. Não podemos aprender se a gente não errar e aprender com os nossos erros. O problema pior é que muitos erram e não se atentam para o seu erro para que ele não venha a ser repetido, para que você tenha sucesso depois. Porque se você não mudar as suas atitudes e estiver praticando as mesmas coisas, você não terá êxito. Você precisa aprender com os seus erros. Deu errado, o que foi que errei, onde eu errei, eu vou melhorar. Tem que estar nessa disposição, mas nós, pela pressa, pelo imediatismo, nós não queremos fazer a coisa certa e, às vezes, a gente ignora os nossos erros, só nos chateamos, só ficamos irritados, aborrecidos, não avaliamos o processo, a logística, o que não foi bem, para que a gente melhore, para que a gente aprenda. Não dá para aprender sem errar. Não dá para ter vitória sem esforço. Você precisa se esforçar. Deus trabalha. Deus está trabalhando. Mas você e eu temos que ter a nossa ação, a nossa atitude. Deus trabalha, Ele é Senhor, é superior, mas eu e você precisamos fazer a parte que é nossa. Então, Deus trabalha. Nós queremos resultados imediatos e, por não esperar, atropelamos tudo e não ficamos satisfeitos, muitas vezes, com os resultados. Não dá para ter benefícios sem sacrifícios. Não dá para aprender sem errar. Não existe vitória sem esforço. Nós muitas vezes, queridos, precisamos nos libertar da antifragilidade. Muitas pessoas são muito frágeis antecipadamente. Antifragilidade, ou seja, tornar-se resistente nas lutas, nas crises. Estamos nas crises e a gente precisa ser antifragilidade. Você precisa ser proativo, você precisa se preparar para o que está por vir, para acontecer. A palavra de Deus está aí. Como nós podemos dizer que não fomos avisados do final dos tempos, das lutas, das guerras, da fome, da doença, da peste? E por que às vezes a gente fica chocado e frágil, desmoronado? Antifragilidade, porque Deus trabalha em seu favor. Você espera em Deus?
Se liberte dessa fragilidade, dessa coisa melindrosa, desse ato tão sensível. Tenha resiliência, tenha força. Deus está trabalhando em seu favor. Você duvida disso? Deus trabalha para quem nele espera. Ou você espera em Deus ou você não espera. Se você espera em Deus, tenha por certo que Ele está fazendo o melhor para mim e para você. E o melhor nem sempre está sendo visível. E às vezes na hora de nós recebermos, a gente já se desesperou. Espera, calma, pausa. Espera em Deus. Ele não te deixou só. Você não está sozinho. Nós cantamos aqui hoje. Não me deixe sozinho nem por um minuto, Senhor. Porque eu não aguento, eu não suporto. Quem suportaria ficar um minuto sem Deus? E porque às vezes a gente diz que está tudo nas mãos de Deus e que Ele está esperando nele e a gente murmura, e a gente xinga, e a gente grita, e a gente quer agir com a força do braço, com a nossa língua, com as atitudes que mostram verdadeiramente que nós não estamos esperando em Deus. Espera em Deus, porque tudo já foi dito aqui na Bíblia. Deus trabalha. Se você confia em Deus, você precisa entender que você precisa tirar de você, pedir a Deus que tire mesmo esse caráter de você, essa agitação, essa fragilidade. No setor de aviação, cada avião que cai, eles analisam, eles estudam, eles procuram saber qual foi a falha, qual foi o erro, para que não se repita mais. E por que a gente quer ignorar os nossos erros? E por que a gente faz vista grossas quando erramos? E por que não admitimos que erramos? Se nós não admitirmos que erramos, tudo fica mais difícil. O trabalho de Deus vai demorar mais, porque Deus trabalha em cooperação conosco, amém? Deus trabalha em cooperação conosco. Então, se você tem essa palavra como real, verdadeira, você se tranquiliza, você respira, você pausa, né, Roberto? Você até cochila, você descansa em Deus. Você, fica aí esperando no Senhor. Entenda que esperar não é cruzar os braços, não é botar a perna para cima, não é ficar inerte, não é ficar morto, não é ficar vulnerável. É agir. Vocês estão entendendo? É agir, é prática, é atitude. Eu espero em Deus, por isso eu ajo. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está agindo em meu favor. Quando confiamos em Deus, nós precisamos, antes de qualquer coisa, consultar a Deus. Você tem essa prática? Diante de tomar uma decisão, diante de fazer alguma escolha, consultar a Deus pela oração, pela palavra? Ou você faz as coisas para depois orar? Consultar a Deus. Senhor, eu estou com essa ideia, com esse propósito, com essa vontade, com esse desejo, que Deus trabalha pelo nosso desejo, pelo provável, pelo que a gente quer. Eu estou com essa vontade, o Senhor me dá diretriz, condição, orientação, sinais, e você ora a Deus e espera nele uma resposta. Se você assim procede, você está indo pelo caminho certo. Espere em Deus. Atualmente estamos vivendo dias de muita irritabilidade, de muita agitação, e a gente precisa tirar lições nas adversidades. Que lições esta pandemia está trazendo para você? Que lições? É hora de fazer uma introspecção, porque muitos de nós estamos fazendo mais olhando para o outro do que olhando para nós mesmos. Tire o olho do seu próximo, do seu irmão. É hora de você olhar para você mesma, para você mesmo. Que lições você tem tirado com essa pandemia? Porque a gente precisa aprender nas adversidades. Deus trabalha. Como Deus trabalha?
Deus trabalha de maneira coletiva. O pastor disse aqui, a igreja orou, Deus trabalhou e trouxe resposta. A igreja orou em todo mundo, confiando em Deus, e Deus está trazendo resposta. Deus trabalha na coletividade, queridos, mas a especialidade de Deus é trabalhar no pessoal, no individual, em nós, em você. Você tem essa certeza? A especialidade de Deus é trabalhar em você. Amém? Isso te alegra? Deus trabalha de maneira pessoal, única, porque a necessidade de cada um é única, Ele que nos fez únicos. Ninguém aqui é igual. Todos somos diferentes, embora tenhamos as mesmas características, mas cada um tem o seu eu, o seu jeito. E respeitando isso, Deus trabalha na nossa personalidade, no nosso pessoal, porque nós somos únicos. Como Deus se apresenta para você? Como é que Deus se apresenta para você? Quem é Deus para você? Deus é para mim um ser que supre as minhas necessidades financeiras, emocionais, físicas, espirituais. Deus para mim é livramento, é libertação. Deus para mim é varão de guerra. Na hora que eu estava na luta, Ele foi na minha frente, pelejou por mim, me deu vitória. Deus é para mim a cura, o grande eu sou, o fogo consumidor. Quem é Deus para você? Qual é a intimidade que você tem com Deus? Que você diz, nesse ponto, nesse aspecto, eu sinto Deus mais forte em mim. Eu digo para vocês o que está escrito em Isaías 64, verso 5. Leia, por favor, mas eu. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembravam de ti nos seus caminhos. Amém? Olha que coisa linda, saíste ao encontro. Quem saiu ao encontro foi Deus. Deus saiu ao encontro daqueles que se alegrava e praticava a justiça. Você tem alegria de ser servo de Deus? De ser filho de Deus? De ser alguém tão desprezível e que Deus olhou para você e te deu valor? Você tem essa alegria de praticar a justiça? Ah, queridos, Deus está em busca desses, que mesmo na pandemia, mesmo nas aflições, mesmo nos problemas, Ele tem alegria. Será que aqui tem um povo alegre? Um povo alegre, que confia em Deus, que espera em Deus, porque Ele trabalha. Nunca se viu um Deus que trabalha, desde a antiguidade, nunca se viu. Deus trabalha, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, dos que se lembravam dos teus caminhos. Queridos, nós não podemos nos desligar do Senhor. Em momento nenhum, nós precisamos ter Deus em nossas vidas. Diariamente, em todos os momentos, na aflição, na alegria, o tempo todo. E você se alegra. Eu penso que a minha relação com Deus é de um Deus alegre. Um Deus alegre que não me deixa, por mais que os problemas venham, eu tenho uma certeza que Ele está comigo. E eu falo desse amor, desse contentamento, dessa presença de Deus em mim. Ah, queridos, quantas pessoas atribuladas. Estávamos lá em casa e, de repente, chega uma pessoa, um filho trazendo a mãe, antes de ontem, e disse para mim, Gilene, fica aí com minha mãe um pouco, porque ela está agitada, querendo sair, tem 80 e tantos anos, e quer sair, está balançando a grade, e fala que quer sair. E ele lembrou de mim, e eu pude alegrar aquela mulher. Glória a Deus por isso, eu pude dizer para ela, tenha calma, Deus trabalha, Deus te vê, você não está aí no anonimato, no isolamento, ainda que afastado das pessoas, Deus olha para nós. Então, queridos, você se preocupa com o outro?
O filho levou aquela senhora na minha casa e ali a gente pôde conversar. E eu tive uma grande ideia. Falei, nós vamos fazer uma videochamada para você falar com sua filha que está lá em São Paulo. E ela disse, isso é possível? Eu disse, é. Você vai ver o rostinho dela, ela vai ver o seu rosto. E isso é possível? Eu disse, é. E nós fizemos isso e a alegria tomou conta dela, de mim, de nós. E foi um momento simples, mas um momento que às vezes a gente se dispõe, querido. Porque às vezes a gente fala, eu só tenho meus problemas, eu já estou cansada, eu estou com medo dessa pandemia, não posso receber ninguém na minha casa. Se você está com esse medo, não receba mesmo. Mas se você confia em Deus que Ele está trabalhando e você puder, alegre o seu próximo, alegre, dê uma palavra de alegria. Porque o Senhor procura. Deus trabalha de maneira poderosa e silenciosa. Como uma planta. Você já observou o desenvolvimento de uma flor? A planta está ali. Roberto gosta de cuidar de plantas. Quem conhece ele sabe. Minha irmã também é apaixonada por plantas. E eu ouvi uma conversa dela com ele. E alegria. Beto, tu não imagina. Tinha só um talo, um galho. Dali apareceu um botãozinho. E agora a flor apareceu e tira a foto e mostra. E aquela alegria. Mas a gente não vê aquela florzinha ali, aquele negócio. Mas Deus está trabalhando assim na nossa vida. Às vezes a gente não está vendo os sinais, parece que está tudo parado. De repente brota uma flor. De repente volta a solução. De repente vem o livramento. De repente vem a provisão. Amém? Deus trabalha, queridos. Confia nele, espera nele. Deus trabalha. E como não lembrar de Paulo e Silas? Deus trabalha quando eu oro, quando eu choro, quando eu louvo, quando eu espero, quando eu confio. Como não lembrar de Paulo e Silas? Abra aí sua Bíblia em Atos 16. Como não lembrar de Paulo e Silas? Que situação aqueles homens viveram? Como não lembrar deles? Em Atos 16, versículos 16 ao 34. Olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16, está escrito aí. A gente vai fazer uma leitura rápida para a gente entender um pouco. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Vamos para o 25, e diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos, que coisa magnífica! Eles foram presos porque estavam ali fazendo a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Expulsou aquele espírito imundo, demônio que perturbava aquela mulher, espírito de adivinhação. E por causa disso eles foram presos, mas eles não lamentaram. Eles não ficaram indignados, perturbados. Eles, diz aí no 25, eles fizeram o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E o resultado disso está no 31, quando aqueles homens que viram essa cena disseram a ele, no 30, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele respondeu, eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Olha o resultado da paciência, do esperar em Deus, de orar. Quando estavam presos, oraram, cantaram louvores. Deus está conosco. E a gente não pode se apavorar e a gente não pode se desesperar, querido. Se você tem essa certeza que Deus está com você, que Deus está agindo,
que você tem feito a vontade do Senhor, não se desespere. Ainda que você não veja o sinal, a resposta efetiva ali de imediato. Mas se você está fazendo a coisa certa, não duvide que Deus estará agindo em seu favor. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Foram presos, ficaram ali numa situação de desonra. Para muitos isso foi um escândalo, mas para quem confia em Deus, eles não murmuraram, não blasfemaram, não disseram nada, foram orar e cantar. Diz a Bíblia que a igreja estava em casa orando, não é? A igreja estava intercedendo por eles. E a gente precisa interceder uns pelos outros, orar. E Deus libertou aquele povo e houve salvação. O que posso fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Queridos, isso é maravilhoso. Deus trabalha quando nós obedecemos a Ele. Quando nos mantemos em santidade, Deus converte o mal em bem. Como não lembrar de José, filho de Jacó? Como não lembrar de José, filho de Jacó? Em Gênesis 39, no versículo 9, Deus está trabalhando, Deus trabalha para quem confia nele, para quem espera nele. Quem não espera nele não vai ter o resultado esperado. E muitos de nós, muitas vezes, a soberba, o orgulho, nos leva a dizer que nós conseguimos aquilo pelo esforço próprio. Tem que ter esforço, sem esforço ninguém vai conseguir nada, amém? Deus trabalha em concordância conosco. Então você não vai cruzar os braços e ficar aí sem estudar, sem trabalhar, sem batalhar, sem fazer nada esperando o trabalho de Deus unicamente. Não, você precisa ter a sua parte, a contrapartida, o seu esforço, o seu estudo, a sua renúncia, os seus sacrifícios em busca de um benefício. Queridos, em Gênesis 39, porque Deus trabalha, e Deus trabalhou na vida de José. No capítulo 39, versículo 9, diz aqui: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és uma mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quem conhece a história de José, de Potifar, daquela mulher, sabe que a mulher o seduzia, queria realmente ter uma relação íntima com José. Mas José se recusou, se manteve em santidade. Deus trabalha para aquele que obedece à sua lei e que se mantém em santidade. E ele disse, José, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Não é? Como ele poderia fazer isso? Ele se manteve. Ainda em Gênesis aí, no capítulo 50, vamos ver como foi o fim de José. José, um jovem, tinha os seus irmãos. José era amado de Jacó, o filho na sua velhice. Ele tinha grande amor por José. José correspondia a esse amor, obediente. Jacó já velho. E José mimava, cuidava com carinho Jacó cuidava com carinho do seu filho, José. E os irmãos ficaram enciumados, com inveja, e venderam José como escravo. Vocês sabiam disso? Vendeu José, ainda mentiu para o pai, disse que José tinha sido morto, pegou ali marcas de sangue de um animal, sujou aquela roupa, aquela túnica de José, que eles ficavam enciumados. Queridos, nós não podemos ter ciúmes de ninguém. Deus trabalha individualmente na vida de cada um, e como Ele quer. Você tem seus talentos, suas habilidades, desenvolva. Desenvolva. E nós que não temos, nos orgulhemos disso. Nos alegremos com isso, porque nós fazemos parte de um corpo. Muitas vezes nós só queremos nos aparecer. Se não for eu, não vale. Se não for Girlene, não serve.
a ideia tem que ser minha, a proposta tem que ser minha, tudo tem que ser eu. Deus não trabalha assim. Deus trabalha na coletividade, utilizando dos talentos, das habilidades, para que Ele seja exaltado. Qual é a finalidade de você servir a Deus? Foi dito aqui, nós vivemos para isso, Abraão fez isso. E nós servir a Deus na vida das pessoas, para que elas vejam Deus em nós. Você não se alegra com isso, irmão? Quando você prega a palavra e as pessoas dizem, olha, eu gostei do que você me falou, eu nunca tinha ouvido isso. E eu já ouvi tantas vezes alguém dizer isso com Alberto, meu esposo. E eu não fico alegre? Claro, me alegro muito. As pessoas dizem, olha, eu nunca ouvi alguém falar dessa maneira, exemplificar assim. Porque Deus usa cada um como Ele quer. E a gente precisa vibrar com isso, alegrar com isso. Não ficar sendo, às vezes, como se fosse um obstáculo, torcendo para o mal. A igreja não cresce, a palavra de Deus não expande. Às vezes a gente quer limitar Deus. Deus é livre, quer libertar a gente, amém? Deus quer libertar nós dessas coisas, dessas fragilidades. Antifragilidade, por favor. Tenha estrutura, maturidade. Porque esperar é um exercício de maturidade. E faz a gente aprender muitas coisas. Tem gente que parece que é melindroso demais. Tudo tem que pedir autorização, tudo tem que falar com a pessoa, tudo tem que saber. E às vezes não dá tempo. Você precisa agir. Você tem uma atitude a fazer, você tem uma escolha. O mundo exige da gente uma decisão, uma escolha. Por exemplo, Nádia e Roberto são cristãos, servos de Deus. Será que precisa, às vezes, Nádia dizer, Roberto, eu vou pregar ali para aquela pessoa, tu acha bom? Se isso acontecer, a pessoa já se foi, já morreu e você, às vezes, não fala. Você precisa estar disposto a servir a Deus. Foi lá uma pessoa estranha, você vai lá e prega. Você não precisa da autorização da sua esposa ou do seu esposo para falar do amor de Deus. Precisa, queridos? O filho precisa falar com a mãe, mãe, eu vou fazer a coisa certa. Não precisa. Mas às vezes a gente fala que precisa. Mas para o erro ninguém pede autorização. Pede? Não pede. Consulta? Não consulta. Pede conselho, diz, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? E às vezes a gente nem quer escutar. É ou não é? Porque achamos que temos a resposta para tudo. Antifragilidade. Estamos vivendo esses dias. Como não lembrar de José? Eu disse para você abrir aí em Gênesis 50. Olha só. Os irmãos de José mataram José, disseram que José foi morto, falaram isso com o pai, fizeram toda uma mentira, forjaram tudo. Em Gênesis 50, no versículo 16, para a gente resumir, está escrito, portanto enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui os teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Você perceba a profundidade disso, queridos. De alguém que foi maltratado, vendido, humilhado. Estava agora José na condição de quê? Governador do Egito. Teve uma grande fome naquela época. Os próprios irmãos foram até ele. Ele não deu as costas aos seus irmãos. Ele os alimentou, ele deu provisão, ele ajudou. Será que nós tínhamos essa condição de ajudar aqueles que nos fizeram tanto mal? José fez isso, alimentou os seus próprios irmãos, e depois que o pai dele morreu, eles mentiram ainda. E disseram, agora que nosso pai morreu, a coisa vai pegar para nós. José agora vai se vingar da gente. Olha que lindo, eu sou apaixonada por essa história. José disse, estaria eu no lugar de Deus?
porque Deus vai julgar as injustiças que nós praticamos. Deus vai julgar as nossas mentiras que nós conservamos. É tempo de arrependimento, é tempo de retratar os seus erros. É tempo de você se dobrar a Deus. Não pense que o tempo apaga. Se você magoou alguém, se você fez alguma coisa a outra pessoa, se você desprezou alguém, vá ao encontro dela, porque isso é grandioso diante de Deus. Vá ao encontro dela, não fique aí no seu orgulho, na sua soberba, achando que o tempo vai consertar isso, ou que ela esqueceu. Ontem eu tive o prazer, a alegria de ir na casa de Roberto e Nádia, junto com o Roberto, tomar um café lá, café gostoso, e a gente rapidamente dissemos a eles, e eles prontamente nos receberam. E eu quero dizer com isso, queridos, que às vezes lá nós conversamos. No passado teve uma situação entre nós, e ontem a gente conversou bastante sobre isso, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a gente realmente mudar, para a gente aprender com os nossos erros, para a gente aprender, esse é o nosso interesse apenas, né? Não é acusar ninguém, não é jogar na cara de ninguém, mas olha, isso me deixou assim, foi triste, foi ruim, e a gente falar cara a cara, porque algumas pessoas falam por trás, algumas pessoas falam na ausência, algumas pessoas ficam aí falando coisas. Se tiver que dizer alguma coisa, diga olhando no olho da pessoa, porque as pessoas podem mudar, amém? As pessoas podem mudar, ninguém está pronto, ninguém está acabado, ninguém está preparado. E às vezes a gente disse aquilo no passado, reagiu daquela maneira, por imaturidade, por inexperiência, pensando até fazer algo que seria agradável, melhor, e hoje a gente já cresceu, já melhorou, já não somos mais os mesmos, não é? Então isso é importante, a gente procurar reparar os nossos erros, corrigir os nossos erros, porque só se aprende errando e considerando os erros para um crescimento, para uma maturidade. Queridos, eu quero dizer para você, José disse isso, estaria eu no lugar de Deus? A justiça é de Deus, Deus vai fazer justiça àqueles que estão aí planejando o nosso mal. E porque, olha o que diz aí, José, porém, disse-lhes, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Oh, glória! Oh, glória! Deus, ele disse, eu sei que vocês fizeram isso. José não ignorou, o que vocês fizeram foi uma coisa que não podia se fazer. Eu bem sei que vocês fizeram, né, planejaram o mal contra mim. Aquele mal que vocês fizeram foi planejado, foi articulado, foi arquitetado. Eu sei disso. Mas nem por isso eu vou agir no lugar de Deus. Deus é que vai fazer justiça. Estar numa maturidade dessa é algo louvável. É algo para ser imitado, não é? Vamos aprender com José. Espere em Deus, não se corrompa, fique firme nas promessas do Senhor. Eu disse há pouco, temos visto muitas disputas, dias terríveis, um turbilhão de informação, notícias aceleradas, ora é uma coisa, já daqui a pouco já é aquela coisa, já não é, mas já mudou o quadro, já é outra situação. Notícias falsas, a gente não sabe às vezes a veracidade das coisas, nem dá tempo, porque às vezes é essa preocupação com essas notícias. Uma velocidade de informação. Meu Deus, pausa, espera, descansa, tranquiliza o seu coração. Queridos, é tão importante. Eu quero que nós façamos a leitura. Foi dito aqui, olha o que está escrito em João 13, vamos ver aí. João, no Novo Testamento, em João, no capítulo 13, versículos do 13 ao 17. João 13, versículos do 13 ao 17. Olha o que está escrito.
Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devíeis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Como não lembrar de Jesus, queridos? Como não lembrar de Jesus nesse ato? Porque ele disse, disseste bem, eu sou Senhor e sou mestre. Mas não adianta a gente achar Jesus lindo, elogiar Jesus e não imitar. Eu nem vou dizer obedecer, porque parece que obedecer tem um peso. Imitar Jesus, copiar Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi lido aqui sobre Abraão, uma atitude linda, honrosa. E Jesus, no Novo Testamento, faz isso. Lava os pés dos seus discípulos. E diz que nós devemos fazer também assim. Porque ele serviu de exemplo. E se a gente conhece isso e faz, vai ter a diferença. O que seria lavar os pés nos dias de hoje? Seria ir na casa das pessoas, botar uma bacia e lavar os pés? Não. Seria realmente um reparar de situações vexatórias, desagradáveis, de você realmente ajudar, de você se quebrantar para uma atitude talvez de esclarecimento, de honra, de reparo, de correção, de valorização do outro. Quando Jesus fez esse ato, foi valorizando o seu próximo. Queridos, Deus trabalha para que nós entendamos isso. Deus quer que nós venhamos ser essa pessoa humilde. E isso é honroso diante de Deus. Porque só tem valor se a gente sabe disso e a gente pratica. Não foi isso que a gente leu? Se conhece e faz. Porque se conhece e não faz, não tem valor nenhum. Porque foi Jesus mesmo quem disse que se nós, Jesus mesmo disse que se nós temos Ele como Senhor e não fazemos o que Ele manda, e por que me chamais, em Lucas 6,46 diz isso, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Para que dizer que Jesus é o teu Senhor se tu não faz o que Ele manda, se você não aceita o trabalho de Deus? Deus está trabalhando em concordância conosco, na nossa aceitação. Queridos, Jesus fez isso, uma atitude de humilhação. Então a gente se reportou aqui a Paulo e Silas, estavam presos e oraram e cantaram louvores. Deus estava trabalhando enquanto eles faziam isso. Deus estava trabalhando em favor de José, converteu o mal em bem, enquanto José obedeceu, cumpriu, não cedeu à pressão do inimigo. Jesus Cristo, a maior expressão de humildade, Ele ali, ensinando a gente a considerar o outro importante, a valorizar o nosso próximo, para que o trabalho de Deus efetivamente aconteça em nós. Amém? Deus trabalha, Deus trabalha. E aí eu quero já terminar dizendo para você que Jesus Cristo é a maior expressão do trabalho de Deus. Jesus Cristo na ovelha perdida. Jesus Cristo ali representado pelo bom pastor. O que é que diz a parábola da ovelha perdida? Que ele deixou as 99 e foi em busca de uma. Você se preocupa com as vidas? Você tem demonstrado realmente esse interesse, essa preocupação? As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão às vezes
arredias, as pessoas estão às vezes incrédulas. E o que nós temos feito? Pense em você. O que você tem feito para, de alguma forma, trazer de volta essa pessoa, para ir falar do amor de Deus, mostrar isso na prática. Porque se nós sabemos apenas, mas não fazemos, não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Amém? Nas ovelhas perdidas, Jesus fez isso. A mulher samaritana, meio-dia, aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, foi até o poço de Jacó e ela pediu água. Está registrado isso aí também em João, no capítulo 4, rapidamente. Em João 4, a mulher samaritana é um trabalho de Deus. Libertar os oprimidos, os adúlteros, as prostitutas, os prostitutos. O trabalho de Deus é para libertar os cativos, os oprimidos. E nós podemos trabalhar junto com o Senhor. Ele conta com você e conta comigo. Tira a fragilidade do seu coração. Tira o engano. Em João 4, versículo 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentando-se junto da fonte, que era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede, e não venha mais aqui tirá-la. E aí a história continua, e Jesus manda ela chamar o marido, e ela então descobre. Ela diz: veja o que é profeta. Veja o que é profeta. Imagine uma mulher adúltera, e ela estava ali naquele instante, não podia, era uma mulher invisível, vamos dizer assim. Uma mulher invisível. O fato de ser mulher já nem se observava. E no estado dela, ela foi meio-dia para as outras mulheres, as senhoras, não ter nem contato com ela. De repente, ela é surpreendida por um homem. E ela fica, então, maravilhada. E quem era este homem? Aquilo já chamou a atenção, porque Jesus deu valor àquela mulher. Amém? Jesus deu um valor àquela mulher. Jesus deu valor. E Jesus ainda pediu algo dela. Jesus está pedindo para nós algo que a gente tem e a gente pensa que não tem. Você tem virtudes dentro de você. Você tem algo que você pode dar. Acredite, você tem coisas boas aí dentro. E você pode servir, você pode ajudar, porque essa é a nossa missão, servir a Deus, servindo ao nosso próximo. Porque Jesus diz: quando fazer isso para os meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. Jesus Cristo conversou com aquela mulher e ela disse: vejo que és profeta. E depois ela descobriu que era muito mais do que um profeta, era o Filho de Deus, o Verbo vivo que esteve aqui nessa terra, que hoje se ascendeu aos céus e ele vai voltar. Amém? E nós esperamos em Deus. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha libertando, curando, salvando, transformando vidas, tirando a mentira, o engano de nós, a autossuficiência. Deus trabalha em cada um que der lugar, que acreditar, para que você também seja
uma fonte, um canal para fazer isso com outras pessoas. O meu trabalho, o teu trabalho é só descansar em Deus. No Salmo 37, porque Deus trabalha, no Salmo 37, está escrito aí, Deus trabalha. No Salmo 37, versículo 7, está escrito, graças a Deus, Salmo 7, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa e espera nele. Amém? No Salmo 25 diz, no versículo 3, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Não serão confundidos os que esperam em ti, em Deus. Você nunca será confundida se você está com a sua fé em Deus. E para encerrar definitivamente, em Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para nós, tem alegria, tem descanso, tem mesmo para nós a verdade. Não serão confundidos. Acredite, queridos. Tem uma canção que diz, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, diz o Senhor, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Diz ainda na estrofe, não temas, enfim, quando tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Nós temos que tomar decisões, várias decisões. Diariamente a vida exige isso de nós. Entrega tudo ao Senhor, confia, descansa e espera. Glória a Deus.